Olá, boa tarde, graça e paz. Estamos aqui de volta mais uma vez para tratarmos sobre o estudo que estamos fazendo em relação à palavra de Deus, a palavra de Deus. Nós falamos já sobre o que é justificação. Nós falamos já também sobre como obter e conservar a justificação. E falamos também sobre a aplicação da provisão de Cristo. E hoje nós vamos ver os benefícios da justificação. Vamos ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 19, versículo 17, que diz assim: E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus dizendo isso para o jovem rico. E sabemos que o ser humano, homem natural, eu e você, sozinho, nós não conseguimos guardar os mandamentos porque nós herdamos a natureza caída. E pelo meu esforço, pelo seu esforço, jamais vamos obter a nossa salvação. Deus conhecendo isso, Deus sabendo isso, que o homem era mau em si, a natureza tendenciosa para o pecado, Deus sabendo disso, Deus enviou o teu filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus mesmo disse: Vocês pensam que eu vim revogar a lei? Antes, pelo contrário, eu vim cumpri-la. E ele, somente ele, o único que conseguiu cumprir a lei na totalidade, na integralidade. Não deixou cair nenhum tio da lei. Cumpriu. Não pecou, inocente, imaculado. Somente Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso resgatador, o nosso Salvador. Deus enviou ele para cumprir esse propósito, para trazer o homem de volta, fazer o homem que era inimigo se tornar novamente amigo de Deus. O homem que era culpado, ele veio substituir o homem, tomando a culpa do homem para justificar o homem e conceder-lhe o perdão e a sua justiça ser creditada na conta do homem, para que o homem agora, que era aquele homem culpado, que era aquele homem que tinha que morrer, que era aquele homem que tinha que passar pela sentença, agora ele é justificado, não pelos seus méritos, mas pela justiça de Cristo. A graça de Deus, ela veio conceder isso para o homem. O homem que era morto passou a ter vida. O homem que era um homem degenerado pela palavra, pelo novo nascimento, ele teve a regeneração e passou a ter nova vida. Se tornou um novo homem. O homem que era inimigo, que estava afastado, que estava distante, Jesus veio para aproximar o homem de Deus, para fazer com que esse homem se tornasse amigo de Deus, através da conversão, fosse obtido ou fosse adotado e agora passasse a fazer parte da família real. E a graça ainda proporcionou a redenção. O homem estava algemado, o homem estava acorrentado, o homem estava totalmente entregue ao pecado e ao erro. Houve a redenção, o homem passa pela conversão e tem a liberdade. Foi liberto do poder das trevas. E nós falamos também já sobre a aplicação da provisão de Cristo, o que é justificação, como obter e conservar
a justificação. Falamos nos 2 vídeos anteriores. E agora vamos falar sobre os benefícios da justificação. Amém? Vamos iniciar aqui. Nós sabemos que o homem por si só não iria chegar em lugar algum. E ele foi presenteado com a graça de Deus. Ele recebeu agora o direito de ter nova vida e fazer parte da família real, sendo uma nova criatura, tendo mudança de mente e de comportamento. A justificação não é uma experiência, é uma declaração legal de justiça que é possível somente mediante um relacionamento com Cristo. Somente se a pessoa se relacionar com Cristo, ela pode ter essa justificação, é ter o seu pecado cancelado e ser colocado aonde você devia, colocado um crédito. Esse crédito é a justiça de Cristo na sua conta, e quando Deus olha agora, ele não vê mais o seu pecado. Quando você se entrega, quando você se arrepende, quando você nasce de novo, agora ele vê a justiça de Cristo, porque foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário, nos comprando por um bom preço. A justificação concede ao crente uma nova posição em relação à lei de Deus. O homem que antes tinha que morrer por causa da lei, por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão, agora a lei não tem mais poder sobre ele, porque Jesus veio e cumpriu a lei. Jesus veio, obedeceu a lei. Jesus veio e te resgatou da escravidão, me resgatou, nos resgatou da escravidão da lei e nos deu liberdade. E agora nós estamos zerados perante a lei. A solução divina não foi abolir a lei, mas sim fazer com que Cristo cumprisse a lei por nós, pois ele pôde obedecer a lei de modo perfeito. Aqui se encontra em Mateus 5,17, olha o que diz, Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus cumpriu, Jesus é a minha justiça. Quando eu me direciono a Jesus, quando eu me apego a Jesus, eu estou justificado. Romanos capítulo 10, Epístola ao Romanos, capítulo 10, versículo 4, olha o que diz. Porque o fim, o complemento da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando você se direciona a Cristo, a lei não tem poder mais sobre você. A lei perdeu força sobre mim e sobre você, porque nós agora estamos debaixo da justiça de Cristo. Não é pelos meus méritos, não é pelos seus méritos, não é pelo meu esforço, ou pelo seu esforço, ou pelo esforço de qualquer um que seja. É só se apegar em Cristo. Romanos ainda, capítulo 3, versículo 21 e 22, olha o que diz. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Quando você se dirige a Jesus, quando você se aproxima de Jesus, quando você crê no sacrifício de Jesus, quando você se apega a Jesus, você recebe a justiça dele na sua conta. A sua conta que era negativa, tinha lá na sua conta negativa a culpa. Lá na sua conta negativa tinha a sentença da morte. Agora, quando você se dirige a Jesus, se aproxima de Jesus, se chega a Jesus, se agarra a Jesus, você agora não tem a conta mais negativa, você tem a conta positiva, porque a justiça de Cristo foi creditada, foi debitada na sua conta. Onde você tinha culpa, você foi inocentado. Onde você tinha que morrer, ele trouxe vida. Então, a lei não tem poder mais sobre mim e sobre você. Por causa da justificação mediante a salvação, o homem tem livre acesso a Deus, tendo cumprido as exigências da lei, mediante a sua identificação pela fé com a justiça de Cristo. Agora, a lei não tem mais poder sobre mim e sobre você. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39, e por meio dele,
todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés, por meio dele, por meio de Cristo. Amém? Então, em relação à lei, nós agora, a lei não tem poder mais sobre nós. Nós estamos guardados pela justiça de Cristo. Agora nós estamos guardados pela justiça de Cristo. Em relação à lei, o homem está justificado. Agora nós vamos ver um relacionamento quanto a Deus. Como está a minha situação, a sua situação, a nossa situação em relação a Deus? Olha o que diz. Isaías ensinou que o pecado separa o homem de Deus. Olha o que ele diz, que ele escreveu em Isaías 59:2. Olha o que diz. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:2. Além disso, o pecado vem inevitavelmente acompanhado da exigência do castigo eterno. O nosso pecado fazia divisão entre nós e o nosso Deus. Agora, mediante a justificação, no entanto, esta separação entre o homem e Deus foi transformada em paz com Deus. E a ira de Deus contra os nossos pecados foi removida legal e completamente. Olha o que diz aqui. Romanos, Epístola a Romanos, capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos ainda, capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Antes, nós estávamos contra Deus, afastados de Deus. Deus cobriu o rosto de nós. Mas agora, por intermédio de Jesus, nós éramos inimigos. Ele veio e fez o quê? Fez um novo relacionamento. Quando havia guerra da nossa parte, agora ele trouxe a paz. Nós vimos aí Romanos 5:1 e Romanos 5:9. Paulo, ele fez uma ilustração bem descritiva do cancelamento da dívida do pecado em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Ali ele compara os nossos pecados com o registro de uma cobrança escrito no pergaminho. Nos dias de Paulo, era costume pregar o pergaminho de uma dívida na porta da casa do devedor. Quando a dívida era saldada, o pergaminho, isto é, a conta, era mergulhada numa solução química que apagava todo o escrito, deixando-o assim totalmente limpo e pronto para ser usado de novo. Da mesma maneira, Paulo diz que nossa dívida não foi pregada à porta da nossa vida, mas sim na cruz de Cristo, onde ele pagou-a por nós, tomou o nosso lugar como devedor. Tendo pago da dívida, devolveu-nos o pergaminho, o escrito da dívida das nossas vidas, completamente purificado pelo seu sangue. Uma vez que a dívida está paga, a lei não tem nenhum direito sobre a vida do crente, não havendo mais qualquer empecilho à comunhão com Deus. Nada pode te impedir agora de ter comunhão com Deus, porque a conta foi paga. A conta, você tinha um débito e agora esse débito foi quitado. Por quem? Por Jesus. Onde? Na cruz do Calvário. Aquela coroa era minha. Aquele furo teria que ser em mim. Aquela chicotada era para ser em mim. Aquelas bufetadas era para ser em mim e você e na humanidade. A sentença da morte era para ser minha, para você, para nós, para a humanidade. Mas ele tomou sobre si para que eu
pudesse ter vida, porque ele sabia que eu era incapaz. Eu e você, nós éramos incapazes de guardar a lei, de obedecer a lei, de se aproximar de Deus e de obter a salvação pelos nossos próprios méritos. Então, agora nós podemos ter, porque por meio da graça, Ele nos deu esse presente, quando nós nos dirigimos a Ele, quando nós nos convertemos, quando nós nos arrependemos, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos de novo, quando nós tornamos um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, com novidade de vida, com novos pensamentos e com mudança de mente. Ele sabia disso. E agora, na minha conta, que era devedor, agora tem um saldo. O saldo é a justiça de Cristo. Em relação à lei não tem poder mais sobre mim. Em relação a Deus, agora eu não tenho mais guerra com Deus. Eu não sou mais inimigo de Deus, eu sou amigo de Deus. Eu sou filho de Deus, eu fui adotado na família de Deus. E você também. Amém? Vamos estar falando mais adiante sobre o relacionamento ainda quanto à culpa pessoal e um relacionamento quanto ao nosso futuro. Senão vai ficar muito longo o vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos fazer a segunda parte desse vídeo. Mas compartilhe no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos vizinhos, no grupo de amigos, para aquele irmão seu que tem dúvida em relação à salvação, em relação à conversão, em relação a um novo relacionamento com Deus. Amém? Até mais, se Deus quiser.